Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, galera? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula aqui no YouTube. Hoje vamos continuar falando sobre ondas e o tema da aula de hoje são os elementos de uma onda. Quais são as principais partes de uma onda? Crista, vale, amplitude, período, frequência, velocidade. Tudo isso será dito e trabalhado na aula de hoje. E ao final, vou trazer para vocês duas questões, dois exemplos bem interessantes para a gente ficar treinadinho para os vestibulares que vão aparecer. Então, bora comigo para mais essa aula? Na aula passada, vocês entenderam o que é uma onda e como ela pode ser classificada. Agora eu vou trazer para vocês elementos das ondas que podem ser medidos, podem ser quantificados e como esses elementos eles se relacionam entre si. Vamos começar pelo comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Olha só, o comprimento de onda ele é uma medida da distância da minha onda que vai servir como referência. Se eu pego aquela corda e fico vibrando para cima e para baixo, eu começo a produzir vários pulsos de onda em sequência. A distância entre dois pontos consecutivos da minha onda, eu chamo essa distância de comprimento de onda. Então, por exemplo, pode ser deste ponto aqui até este outro ponto, seria um comprimento de onda, seria o nosso lambda. Poderia ser deste ponto aqui para este ponto aqui também. E aí, galera, você vai com uma régua, literalmente, e mede o comprimento de onda, mede essa distância. Na praia, por exemplo, se você tem ondas propagando ali no mar, se você conseguisse medir a distância de um morrinho para cima até outro morrinho para cima, que são dois pontos consecutivos da nossa onda, aquela distância seria o comprimento de onda. Agora, será que poderia ser deste ponto aqui até aqui? Não, não pode. Porque precisamos que a distância seja entre dois pontos consecutivos. Ó. Nesse ponto aqui está começando um morrinho para cima. Então, o próximo ponto onde vai começar esse nosso morrinho para cima seria esse ponto de cá. Então, daqui até aqui, aí sim, poderíamos dizer que temos um comprimento de onda. Tudo bem? Esse tamanho da onda também é uma grandeza muito importante para a gente. Ele é chamado de amplitude. A amplitude de uma onda é a distância máxima entre o ponto de vibração da nossa onda e o seu eixo de equilíbrio. Muito cuidado, pois a amplitude ela pode ser medida do ponto de equilíbrio até esse ponto lá em cima, que a gente chama de crista, ou desse eixo de equilíbrio até esse morrinho lá para baixo, que é chamado de vale. Então, a amplitude é essa distância do eixo de equilíbrio até a crista ou do eixo de equilíbrio até o vale. No caso das ondas mecânicas, quanto maior a amplitude, quer dizer que mais energia essa onda vai transportar. Afinal, se você pega uma corda e levanta ela bem pouquinho, você está produzindo ondas mecânicas de pequena amplitude. Você está gastando pouca energia. Mas se você levanta essa corda até um ponto muito mais elevado do que antes, você vai ter que colocar ali mais da sua energia. Então, maior amplitude quer dizer que a sua onda mecânica está carregando, transportando muita energia. Isso é fácil de perceber quando você está na praia. Se vem uma onda de pequena amplitude, você mata aquela onda no peito e continua brincando no mar. Mas se vem uma onda com uma amplitude muito grande e essa onda quebra em você, bem, pode até te machucar. Essa onda grandona que quebrou em cima de você e te machucou, devido à grande amplitude, ela transportava muita energia. Para falarmos da nossa próxima grandeza, que é chamada de período, eu vou fazer uma representação aqui na nossa figura. Eu preciso que você se lembre que esse oscilador ele foi até aqui em cima, depois ele desceu e foi até cá embaixo, para depois retornar para a posição de equilíbrio. Quando o nosso oscilador ele faz esse movimento, sai do eixo de equilíbrio, sobe, desce, desce, sobe, esse oscilador ele produz na nossa onda o que a gente chama de um ciclo de onda ou uma oscilação. É esse pedacinho aqui ó, que eu estou colorindo de verde. Esse um ciclo ele demora um certo tempo para ser produzido, que é o tempo que o meu oscilador faz esse movimento. Ó. Sobe,
desce, desce, sobe. O tempo gasto para se produzir uma oscilação nós chamamos de período da onda, ou seja, para gerar uma oscilação completa, gasta-se um tempo. O tempo deste ciclo completo é chamado de período da onda. E este período ele vai ter unidade de tempo, pode ser segundos, minutos, horas. É o tempo gasto para uma oscilação ser produzida. Um detalhe que é muito importante é que neste intervalo de tempo que eu estou chamando de período, a nossa onda, ela percorre uma distância exatamente igual a um comprimento de onda. Isso vai ser importante para a gente medir a velocidade de uma onda. Ou seja, vamos supor que a minha onda tem um período de, 2 segundos. Durante esses 2 segundos, essa crista aqui, ela sai dessa posição e vem para cá. Ou seja, no intervalo de tempo de um período, a minha onda percorre exatamente a distância equivalente ao comprimento de onda. Entenda essa informação que ela vai aparecer no próximo slide. Uma outra unidade temporal para a nossa onda é a frequência. Existem ondas que são geradas com uma rapidez imensa. Uma oscilação completa da onda, ela acontece em fração, em milésimos de segundo. Então, muitas vezes, ao invés de falar que a nossa onda tem um período de 0,001 segundo, por exemplo, a gente vai falar o número de oscilações dessa minha onda em apenas 1 segundo. Aí estamos falando da frequência. A frequência ela me fala quantas oscilações uma onda tem a cada unidade de tempo. Pode ser a cada minuto, pode ser a cada segundo, não tem problema. No sistema internacional, a gente mede a frequência em hertz. É o número de oscilações em apenas 1 segundo. Então, por exemplo, se você tem uma onda com frequência de 2 hertz, quer dizer que eu tenho 2 oscilações sendo produzidas a cada 1 segundo. Se eu tenho uma onda de 440 hertz, quer dizer que em apenas 1 segundo, você tem 440 oscilações acontecendo. Para a gente passar de frequência para período e de período para frequência, é bem simples, pois uma grandeza é o inverso da outra. A frequência é o inverso do período. Se o período estiver em segundos, a frequência vai ser calculada em hertz, ok? A onda, ela propaga com uma determinada velocidade. A gente tem esse pulso de energia caminhando para a direita e, em meios homogêneos, a velocidade de uma onda ela é constante. Pode acontecer da minha onda ter a velocidade variando? Pode. Isso acontece, por exemplo, quando a onda ela passa de uma corda fina para uma corda grossa, de uma piscina onde a profundidade da água varia de uma parte para outra, ou mesmo quando você tem um feixe de luz deixando de propagar no ar e passando a propagar na água. Quando uma onda ela muda o meio, aí sim ela vai mudar a sua velocidade. Estudaremos essa propriedade ondulatória um pouco mais à frente. Ela se chama refração. Por enquanto, vamos falar apenas da velocidade da onda em um meio homogêneo, e aí ela será constante. Se a velocidade da onda é constante, a gente pode dizer que a velocidade dessa onda vai ser a distância que ela percorreu dividido pelo tempo. Lembra no slide passado que eu falei assim com vocês? Em um intervalo de tempo igual ao período, a onda percorre uma distância que é igual ao lambda, igual ao comprimento de onda. Então, a nossa distância é o lambda, o nosso intervalo de tempo é o período. Portanto, velocidade de uma onda é igual à medida do comprimento de onda dividido pelo intervalo de tempo, que é o nosso período. Se você medir o lambda em metros e o tempo em segundos, a sua velocidade vai estar em metros por segundo. Mas você pode ter unidade de velocidade de várias outras maneiras. Centímetro por segundo, quilômetros por hora, existe uma infinidade de possibilidades para representarmos a unidade medida da velocidade, ok? Vamos mexer um pouquinho mais naquela equação da velocidade para escrevê-la em função da frequência. Se a frequência é o inverso do período, quer dizer que o período ele também é o inverso da frequência. Então, no lugar do período, eu vou escrever
1 sobre f. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda sobre 1 sobre a frequência. Esse 1 sobre a frequência vai passar invertido multiplicando. Vai ficar a velocidade é igual a lambda vezes a frequência sobre 1. Ou, simplesmente, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Se o nosso comprimento de ondas estiver em metros e a frequência estiver em hertz, sendo que hertz é 1 sobre segundo, metro vezes 1 sobre segundo vai nos oferecer a velocidade da onda em metros por segundo. Tudo bem? Tudo isso que eu expliquei aqui para vocês é válido tanto para ondas transversais, como a da figura, mas também para ondas longitudinais. Só que para as ondas longitudinais você tem que tomar um cuidado. Primeiro, lembre-se que o som é um exemplo de onda longitudinal. E o que esse alto-falante ele faz com o ar à sua volta? O alto-falante ele tem uma membrana aqui que fica vibrando. E essa vibração da membrana do alto-falante provoca vibração no ar. Nós vamos ter regiões onde o ar está muito concentrado e regiões onde o ar está menos concentrado. Onde o ar está muito concentrado, nós teremos a nossa crista, é uma região de muita pressão. No vale é onde a densidade dessas moléculas, dessas partículas do ar é menor, é uma região de baixa pressão. Também é muito comum falarmos que a crista representa uma região de compressão e o vale uma região de rarefação. A distância de uma crista até uma crista ou de um vale até um vale é chamado de comprimento de onda. Então, numa onda longitudinal, a gente consegue medir o comprimento de onda ou pegando de um vale até um vale ou de uma crista até uma crista. Existem alguns experimentos que a gente consegue ver a onda sonora. Por exemplo, você coloca dentro de um tubo serragem ou mesmo um pó branco, uma farinha. E em uma das extremidades você coloca o alto-falante. É muito fácil de perceber essas moléculas lá dentro, essas partículas da farinha, da serragem vibrando e vendo o padrão de ondas que vai ser gerado dentro daquele tubo sonoro. Os pontinhos aqui deste nosso meio material, eles ficam vibrando, eles ficam indo para frente e para trás. Lembra da nossa onda longitudinal? Essa máxima distância aqui, ó, que esse pontinho vai para a direita ou vai para a esquerda, a gente chama de amplitude de vibração do nosso meio. Então, enquanto a amplitude na onda transversal era o tanto que esse meio vibrava para cima ou para baixo em relação ao eixo de equilíbrio, no caso de uma onda longitudinal, a amplitude tem a ver com o tanto que o nosso meio ele vibra para um lado ou para o outro em relação à posição de equilíbrio. E também é muito comum a gente pegar este pontinho aqui do nosso meio material e representar o movimento dele em um gráfico. Eu tenho aqui nesse eixo a posição do ponto P variando no decorrer do tempo. Então esse ponto P, ele vai para a direita, vai para a esquerda, né? O para a direita que seria parte positiva do meu gráfico, para a esquerda parte negativa do meu gráfico. Então ele fica fazendo esse movimento, ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. E assim, à medida que o tempo vai passando e a gente vai representando a variação da posição daquele pontinho, a gente tem o nosso gráfico da posição em função do tempo parecendo uma ondinha dessas que nós já estamos acostumados a trabalhar. Para garantir que você compreendeu o que foi dito na aula de hoje, vamos à resolução de um exemplo. Esse exemplo é da prova do Enem de 2012, mas eu modifiquei a questão. Isso porque o enunciado continha erro e as alternativas também. Então eu modifiquei para deixar essa questão discursiva aberta e a gente atingir o objetivo da resposta. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram... Bem, o nosso objetivo é analisar qual vai ser a velocidade das nossas ondas ali naquela piscina após a goteira passar a cair numa frequência menor e qual vai ser o comprimento de onda. Vamos fazer aqui uma representação para a gente conseguir resolver a questão.
Imagina a seguinte situação, você tem a água da piscina, estava lá paradinha, só que aí começaram a pingar gotas, começaram a cair gotas de água de uma determinada goteira. Cada gota que bate nessa água produz uma oscilação, produz um pulso de onda. Então, a gente vai ter aqui várias ondinhas sendo produzidas na nossa água. E essa é uma visão lateral, a gente consegue ver as cristas, os vales, as cristas, os vales. Mas se a gente estivesse vendo por cima, a gente poderia representar essa onda propagando na água através de um padrão circular, porque cada vez que essa gotinha ela bater ali na nossa piscina, ela produz uma onda. E vendo por cima, a gente vai ver principalmente o morrinho para cima, as cristas das nossas ondas. Então, eu teria aqui uma crista, eu teria aqui outra crista, aqui eu teria outra crista, e essas ondas elas vão se propagando, elas vão se espalhando como se fosse uma circunferência. Nessa visão aqui por cima, cada uma dessas linhas cheias representam uma crista. Então, a distância entre duas dessas linhas cheias corresponde ao lambda da minha onda. E inicialmente esse comprimento de onda aqui, ele era igual a 25 centímetros, ou 0,25 metros. Tudo bem até aqui, galera? Outra coisa importante é que o enunciado nos disse que estão caindo 2 gotas a cada segundo, ou seja, estão sendo produzidas 2 ondas a cada segundo, então essa é a nossa frequência. A frequência das ondas nesse primeiro estágio é de 2 Hz. Com isso, já fica fácil da gente calcular a velocidade da onda, não é mesmo? A velocidade de uma onda é lambda vezes a frequência. O lambda é 0,25, a frequência é igual a 2. Então, a velocidade dessa onda na primeira situação é igual a 0,5 metros por segundo, ou 50 centímetros por segundo. Por que é muito importante a gente já de cara calcular essa velocidade? Lembra quando eu falei com vocês que a velocidade de uma onda depende apenas do meio no qual ela propaga? Pois é, o meio onde essa onda está propagando não vai mudar. O que está mudando é a taxa com que as gotas estão caindo na água. Ou seja, está mudando a frequência com que essas ondas caem na água. O meio material continua o mesmo. Isso significa que a velocidade da nossa onda após as gotinhas caírem a uma taxa de 1 gota por segundo vai continuar sendo 0,5 metros por segundo. Isso aqui não vai mudar, ok? Esse é um detalhe muito importante para a resolução dessa questão. Mas a gente sabe que velocidade é lambda vezes a frequência e que a nova frequência é agora de 1 gotinha caindo por segundo, 1 Hz. Ou seja, a velocidade continua sendo 0,5, a nova distância entre 2 cristas consecutivas a gente quer descobrir e a frequência é igual a 1. Fazendo a continha, 0,5 dividido por 1, a gente descobriu que a distância entre 2 cristas consecutivas para essa nova situação passou a ser 50 centímetros, ou 0,5 metros. Finalizamos a resolução dessa questão inspirada em uma do Enem. Tudo bem até aqui, galera? Vamos finalizar a nossa aula resolvendo este exercício do antigo vestibular da UFMG. A figura 1 mostra em um determinado instante de tempo uma mola no qual se propaga uma onda longitudinal. É aquela onda de sanfoninha, né? Comprime, estica, comprime, estica. Uma régua de 1,5 metros está colocada ao seu lado. A figura 2 mostra como o deslocamento de um ponto P da mola em relação à sua posição de equilíbrio varia com o tempo. Então, muito cuidado. Temos um gráfico aqui. E esse gráfico está mostrando não a onda, esse gráfico está mostrando como que a posição daquele pontinho P da mola varia no decorrer do tempo. As melhores estimativas para o comprimento de onda lambda e para o período dessa onda são... Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, período de uma onda é o tempo que demora para essa onda completar uma oscilação. Enquanto a onda ela está completando uma oscilação,
Cada pontinho do meio, ele também completa uma vibração inteira. No caso de uma onda longitudinal, o que esse pontinho ali ele faz? Ele vai para frente, ele volta, ele vai lá para trás e aí ele volta novamente. Enquanto esse pontinho faz esse movimento, a nossa onda completa um ciclo. Então, a gente vai retirar a informação sobre o período dessa nossa onda do gráfico deslocamento em função do tempo. Ó. O nosso pontinho P, ele estava na posição 0,1, aí ele veio para a posição 0, aí ele foi para a posição menos 0,1, foi para a posição 0 de novo e, opa, retornou para a posição 0,1. Ou seja, ele demorou 0,2 segundos para completar uma oscilação inteira. Ó. Ele foi, voltou, voltou e foi. Então, o período da nossa onda é de 0,2 segundos, ok? Já resolvemos um pedacinho dela. Já o lambda da nossa onda é a distância entre dois pontos consecutivos. É de uma crista até uma crista, de um vale até outro vale, tá lembrado? O lambda da nossa onda, então, ele pode ser pego como referência aqui, ó, deste ponto até este, ó, de uma crista até outra crista. Esse ponto aqui é 0,8 metros e esse ponto aqui marca 1,3 metros. Então, a distância de 0,8 até 1,3 é igual a 0,5 metros. Está aí a resposta da nossa questão. O comprimento de onda tem que ser 0,5 e o período da nossa onda 0,2 segundos. Dá até para calcular a velocidade com que essa onda propaga, não é mesmo? Ó, velocidade é comprimento de onda sobre o período 0,5 metros dividido por 0,2 segundos. 0,5 dividido por 0,2 vai dar 2,5 metros por segundo. Finalizamos a nossa questão com um bônus, não é mesmo? Galera, essa foi a nossa primeira aula sobre ondas. Eu espero que ela tenha sido super proveitosa para você. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!